They see the. They see it. They see it. Say what? Say what? Say what? Money. Estamos ao vivo. Olá. Boa tarde. Olá, olá pessoal que está entrando, sejam bem-vindos. E aí pessoal, tudo bem? Hoje o nosso assunto então é sobre a educação financeira infanto-juvenil. Deixa eu só silenciar aqui o... Aí, agora sim. Olá Marina, a Laura, a Carla, todo mundo aí. Tudo certo, pessoal? Que bom estar com vocês aí conosco hoje. Então, nosso tema da live será a educação financeira infanto-juvenil do meu projeto. Eu até mostrar aqui para vocês, do equilíbrio financeiro para as novas gerações, né? Então, para quem conhece um pouquinho da minha história, né, eu vou contar um pouquinho aqui para vocês. Então, eu sou administrador de formação, né? Me formei em 2011 e sempre trabalhei na área pública, né? E daí em 2017, na verdade, eu acabei saindo de uma empresa pública para fazer um intercâmbio, né? Foi uma questão bem pessoal, assim, que deu uma virada na minha vida ali em 2017 para 2018, e nesse meio tempo, estando lá no intercâmbio, tendo uma visão totalmente diferente lá na Austrália de vida, eu tive a ideia e tive a questão do meu propósito de vida, que é justamente esse, é trabalhar com a educação financeira infanto-juvenil, né, que é um dos meus pilares do meu trabalho. Então eu sou consultor e educador financeiro, né, com essa pegada muito aí visando as novas gerações, né. Eu gosto sempre de dizer que na verdade até os adultos, nós todos somos crianças em relação ao dinheiro, porque nós não tivemos, né, nós adultos não tivemos esse estudo, né, foi muito na prática, foi muito aprendendo com as situações do nosso dia a dia, com os nossos pais, né, e essa live de hoje é específica para isso, para dar os primeiros passos aí para os pais, para os futuros pais também, para quem não tem filhos, né, para os futuros pais, para quem é educador também, para algumas dicas, né, algumas ideias bacanas aí para dar aí essa iniciação à educação financeira. A Natália também está entrando, a Laiane, bacana ter a presença de vocês aqui, né. Inclusive, se quiserem fazer perguntas, né, essa é uma live hoje eu vou fazer sozinho. Normalmente eu tenho um convidado, hoje eu também estou me desafiando a fazer essa live sozinho. Espero da colaboração de vocês, quem quiser fazer pergunta, quiser até entrar na live, tá à vontade. A gente pode bater um papo aí também via web, aí podem entrar na live, pede a solicitação que eu tento atender vocês, né? Tem alguma pauta que eu quero passar, mas a ideia é justamente essa, o bate-papo, trocar uma ideia, passar algumas informações aí que eu estou estudando já, né, há algum período, né? E é isso aí, pessoal, tá? Primeiramente, eu acho que é fundamental para quem está nessa busca de auxiliar o seu filho, a uma criança, não precisa ser um filho, né? Pode ser um seu neto, um sobrinho,
né, um enteado, alguma coisa assim que você queira dar esses primeiros passos para a educação financeira, né, principalmente ao exemplo, tá? Essa vai ser uma das coisas que eu vou falar mais nessa live, porque, claro, é algo enorme, né? Tratar de educação financeira na infância é muito grande o assunto, é muito difícil da gente tratar em 1 hora, em 45 minutos. Então a ideia é os primeiros passos e justamente essa, tirar dúvidas de vocês, né? Então, como eu disse, a primeira coisa é o exemplo, tá? Desde quando vocês aí estão com o bebê, aí as mamães aí estão com o bebê na barriga, né? O filho de vocês já consegue identificar algumas características, alguns hábitos de vocês, né? Isso não sou eu que estou dizendo, isso é a ciência. Inclusive eu fiz uma live esses dias com a... Deixa eu fixar o assunto aqui, né? Isso. Inclusive eu fiz uma live com uma médica pediatra nesses dias que ela também trabalha, a Suane, né? Que também trabalha com educação financeira, né? E ela me fez o convite para trabalhar nesse assunto e ela disse que sim, os bebês eles já têm essa... conseguem pegar aí com as questões das sinapses aí nervosas do corpo, né, do cérebro e tudo mais, alguns hábitos dos pais, da mãe no caso, né? Então é fundamental vocês já terem, desde quando estão com um bebezinho na barriga, ter hábitos bons, né? Hábitos saudáveis, né? Então a educação financeira, a questão das finanças é muito mais do que só a relação do dinheiro, né? É o que vocês fazem com a alimentação de vocês, é a parte da atividade física, se vocês dão valor a essas questões, isso tudo influencia, né, a relação de vocês com o dinheiro. O dinheiro é só um meio para adquirir os bens ou a qualidade de vida que vocês querem, né? Então você que tem uma filha, um filho pequeno e já quer ensinar educação financeira, você seja o exemplo. Você é o herói do seu filho, né? Você é o herói, você é o exemplo, quem ele imagina que vai ser na vida adulta. Então você tem que ter muito cuidado com as palavras que você fala, com a maneira que você age com o seu filho, né? Por exemplo, toca com um problema pessoal, né? E você vai no shopping gastar e leva o seu filho junto, já vai ser um gatilho que ele vai ter também, né? É um gatilho seu, que você tem, que não é um hábito saudável, que você vai estar acabando transmitindo para ele, né? Na verdade, os filhos, em muitos casos, eles acabam sendo nossas cópias, né? Não na íntegra, claro que não. Na verdade, as crianças têm também essa dissociação de saber o que serve para elas ou não, né? Não que as coisas ruins ela não vai captar também. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Então o exemplo é o principal, né? Eu tenho, por exemplo, vocês estão vendo um filme, né? Agora entrou a Lu também, a Nayara, que eu sei que tem filhos aí, né? Então, se vocês têm filhos aí, vão assistir um filme, por exemplo, né? Estou ali assistindo um filme, vem uma cena que tem ou dinheiro envolvido, ou uma pessoa muito rica, né? Ou alguém muito pobre, e você acaba falando alguma palavra que não pega bem ali naquele momento, mas que o filho de vocês podem interpretar de uma maneira daqui a pouco não tão assertiva. Por exemplo, tem uma pessoa que é muito rica, daí vocês vão dizer, esse aí é rico porque veio de família de ouro, ou porque está corrompendo, é corrupto, ou não conseguiu ganhar dinheiro de forma lícita, né? Então você tem que ter esse cuidado, que você acaba travando o seu filho para quando ele começar a ter essa intenção de ter o seu dinheiro, o seu trabalho, ele achar que quando está ganhando dinheiro é errado aquilo, né? Ele acaba tendo essa trava, esse limite aí, essas crenças limitantes também que o pessoal utiliza muito, né? Ou o inverso, né? Vocês estão aí passando na rua, né? E vê uma pessoa pobre, com alguma dificuldade, e você simplesmente falar, essa pessoa está nessa situação porque ela não quer nada com a vida, ou é um drogado, alguma coisa assim. Não, pessoal, sabe? Tem pessoas que
passaram por muita dificuldade e a gente não dá aquela devida atenção e acaba transmitindo também para os nossos filhos isso. É muito ruim, né, ter essa generalização, né, esse preconceito, na verdade. A gente acaba tendo preconceitos. Então, antes de ter um preconceito, que a gente consiga analisar bem o cenário, tentar usar palavras que não sejam tão agressivas ou tão incisivas e que faça principalmente daí sim a criança pensar, ela refletir, ela pensar, né? Pergunte, questione, é uma outra coisa interessante para falar com seu filho de 2 anos, 3 anos, 4 anos, quando ele já começa a usar da fala. Questione ele, o que você acha disso, meu filho? Daqui a pouco ele vai ter um pouquinho de dificuldade, com certeza, mas o questionar é importante, né? Entrou a Thalita, a Samara, obrigado aí pela participação. Thalita, como eu disse, né, disse pro pessoal que já estava aqui na live, tá aberto para quem quiser aí entrar. O Rodrigo entrou também, que é outro educador financeiro. Quem quiser entrar na live para tirar uma dúvida, para conversar, bater um papo, para dar um exemplo do seu dia a dia, vamos lá. Vamos entrar, a live não é minha, a live é nossa, né? É um momento que eu tenho para falar com vocês, para a gente trocar uma ideia, né? É um momento, é algo bem desafiador para mim, para todo mundo, acho que está nesse mundo digital, é algo desafiador. Então, quem quiser vir bater um papo, vai ser bem-vindo aí, tá? Pede solicitação, fica bem à vontade que eu vou aceitar, a gente troca essa ideia, né? Mas daí voltando, falei muito a questão do exemplo, né? Eu acho que agora já puxei esse outro gancho do que? Questione, né? Questione o seu filho. Eu estou fazendo um curso que eu tenho que finalizar, inclusive, que é do Murilo Gun, que ele trabalha com criatividade, né? E ele diz que as crianças, elas são, na verdade nós todos, né? Mas as crianças são criativas por natureza, nós somos criativos por natureza. E a gente acaba desaprendendo a ser criativo, porque a gente acaba sendo podado por algumas situações do dia a dia. Naquele momento que você diz não para o seu filho, né? Eu acho que a gente tem que cuidar bem quando a gente diz um não para o filho, né? Quando diz está errado. Então a gente tem que ter cuidado com como a gente diz e questione, né? Esteja o diálogo, como a Laura muito bem disse, né? Um diálogo assertivo. Tente conversar com as crianças, porque se a gente só dizer o que elas têm que fazer, elas vão acabar ou sendo cópias da gente ou vão acabar tendo uma repulsa por nós e vão acabar utilizando, às vezes, tendo alguns traumas com a gente, sem só dizer não, não, não. Então, se vão dizer um não para um filho, diga um não. O filho quer comprar um tablet. Não, filho, a gente não vai comprar o tablet agora, porque agora a nossa prioridade é comprar um outro bem. A gente quer trocar de carro, que a gente quer trocar de um apartamento, ou a gente quer poder fazer umas férias, né? Às vezes o valor de um tablet, de um computador novo, dá para passar umas férias em algum local, passar um final de semana bacana em algum lugar legal, né? Então, pensem nisso. Então, antes de dizer não para o seu filho, diga não com um porquê. E sempre questione. Filho, você prefere o quê? Você prefere realmente o tablet ou você preferiria fazer uma viagem bacana, né? Claro, tem que ser toda uma maneira lúdica, né? Tem que ser uma maneira divertida, que faça eles refletirem também, né? Porque não é fácil, né? Não é fácil educar, né? Eu não tenho filhos, eu tenho um enteado atualmente, né? Mas eu já convivi com muitas crianças. Eu tive um relacionamento que eu tinha 9 enteados. Não, enteado não, desculpa. 9 afilhados, né? Tive 9 afilhados. Então, eu passei com crianças desde pequenininho até hoje são adultos, né? Então é muito legal ver essa evolução das crianças, né? E a gente, eu tô com um relacionamento hoje que nós somos aí um filho, né? Que tem uns 12 anos, e a gente vê o desafio que é educar, né? Quem tem filhos aí podem dizer como é desafiador educar, né? A Gabi entrou agora, tem o Henrique, né? Que é o meu xará também, que eu sou Diego Henrique, para quem não conhece, quem não sabe meu nome completo, eu sou Diego Henrique. Então entrou a Gabi aí, que tem meu xará ali, e é difícil educar, né, Gabi? Né? A Laura também tem 2 menininhas aí, é muito difícil educar, é desafiador, né?
cada dia é uma coisa diferente, né? Então o Douglas aí, meu grande parceiro do Visão Investidora, comentou ali que as próximas gerações serão muito mais autodidatas, mas talvez também alguns sejam mais difíceis de aceitarem nossos conselhos. Justamente, né? Porque acaba tendo aquela ideia do que eu sei tudo. Porque tem tudo aqui, né, pessoal? Tem tudo aqui, né? Tudo tem aqui. Tu dá um print, coloca no Google ali, ele te diz tudo, né? Mas ele não sabe lidar com teus sentimentos, né? Então ele não vai saber. Quando você procurar ali a compra de um... Até eu fiz uma aula esses dias com diversas pessoas e um dos sonhos, né, do aluno da aula falou, não era criança, né, já era um adulto, disse que queria uma moto, queria comprar uma moto. Deu, tá, mas por que a moto? O que a moto te traz? Porque tu botar no Google pesquisar o valor de uma moto é fácil, né? Mas você dizer o porquê que você quer aquela moto, qual que vai trazer o valor para você, aí que é o desafio. É isso que você tem que transmitir para as crianças. Qual que é o valor daquele bem, o valor daquele momento, daquela experiência que ele está vivendo, né? Porque tem muitas vezes que a gente faz atividades e muitas coisas que não tem valor envolvido, né? Agora a Luciana comentou aí sobre educação positiva, né? Então também é uma maneira de educar a criança de uma maneira positiva. Eu não tenho o conhecimento apropriado também para falar muito sobre isso, né? Se quiser compartilhar aí conosco, aí não fica bem à vontade, né? Mas tudo que envolva uma educação que seja voltado para o bem do seu filho, da sua criança próxima, é bem-vinda, né? Então, pessoal, já falamos aí 3 coisas muito importantes para quem está entrando agora na live. Vamos recapitulando. Primeira coisa, da educação financeira infanto-juvenil. Principal, seja o exemplo do seu filho, da sua criança, seja o exemplo, né? Quando for a um local, um supermercado, vamos lá, vamos ao supermercado, fazer uma compra, né? Aquelas compras por impulso, elas vão pegar aquilo de você, infelizmente. Então a gente tem que nos doutrinar primeiro, né? Nós, crianças adultas, porque como eu disse também no início da live, a gente não foi educado financeiramente, né? A gente foi educado pelos pais, mas às vezes de alguma maneira não tão correta, né? Então a gente tem que ser o exemplo. Outra questão então que eu fomentei também é questione a criança, diga o porquê ela quer aquilo, né? Porque as crianças acabam dizendo, eu quero. Agora você faça a sua parte. Mas por que você quer? Qual sentimento vai trazer para você, né? E isso não é só para as crianças, vocês também têm que fazer, né? Por que a gente quer isso? O que vai trazer para nós? Qual vai ser aquele valor que aquilo vai agregar na nossa vida realmente, né? Porque a gente acaba comprando às vezes ou com consumismo ou por status, então ou por daí N possibilidades, né? Mas eu acho que cada um tem que fazer essa reflexão antes de comprar algo, antes de pensar em algo, porque cada compra é uma renúncia. Então, como eu dei o exemplo, se o seu filho quer um tablet, você tem que deixar bem claro para ele que ele vai estar renunciando uma viagem. Então, deixe isso bem claro para ele. E quando for dizer não, diga o não com um fundamento ali. Diga o não porque a gente vai ter que comprar outra coisa, a gente tem que pagar a luz, a gente tem que pagar a água, né? A gente tem outras prioridades, né? Então, cada situação de cada família são realidades, contextos diferentes, tá? Mas a teoria, a questão geral, assim, é importante vocês terem essa noção, né? Então, em coisas mais específicas, né? Aproveitando até que entrou o Rodrigo, o pessoal da Meta aí, né? O Leandro, meu amigo aí, fizemos uma live essa semana, foi muito bacana, né? Quem quer questões mais específicas, procure um planejador financeiro, procure um consultor financeiro para lhe ajudar, né? Ou, por exemplo, se você vê que você tem alguma coisa muito forte ali na questão do consumo, que você está vendo que vai acabar transmitindo para o seu filho, tu imagina que vai entrar uma outra geração com os mesmos problemas. Então procure uma psicóloga, um psicólogo que possa lhe ajudar nisso.
A gente tem que tirar o medo disso, de que a gente... não é nem a questão de doente, né? Mas assim, que a gente tem problemas. A gente tem que assumir, eu tenho um problema, eu vou procurar um profissional para me ajudar. Né? Acho que isso é fundamental em todas as áreas. Então a gente acaba, às vezes, não valorizando a profissão de um colega ali, de uma outra pessoa, porque acha que não é importante, né? Então fica essa reflexão também. Se você vê que tem alguma dificuldade, ou daqui a pouco de alimentação, que é uma alimentação saudável, né? Procure um especialista para te ajudar, para fazer umas receitas, ou procure... Né? Então, na verdade, a educação financeira é algo muito mais complexo do que só dinheiro, só a relação do dinheiro. Né? E esse tema é muito importante a gente já trazer para as crianças, né? Trazer exemplos práticos, né? Então, por exemplo, nas muitas lives eu trouxe que é um exemplo de uma amiga conhecida aí das redes sociais, que é a Sabrina, que tem outro perfil muito bacana, que é o Crianças e Finanças, né? Ela tem um produto, uma ideia que ela trouxe, que é do relógio dos sonhos, que é muito bacana. Eu fiz aqui com o pessoal aqui na minha casa, com o meu enteado, com a sobrinha da minha namorada, e olha só que bacana que fica, olha só, sabe? Faça com seus filhos, então coloca os sonhos ali, coloca ali o que você quer. Eu sei que está invertido, tá, pessoal, mas a ideia é essa, né? O relógio, depois eu vou explicar o porquê do relógio, tá? Cadê que ele coloque ali qual que é o objetivo dele, o valor, né? Esse valor ele não vai conseguir de uma maneira integral no primeiro momento. Então, como ele pode chegar a atingir aquele objetivo, ó, R$30 já fica mais viável para ele, né? Então, R$30 em 12 vezes, ele vai conseguir atingir o objetivo da bicicleta. E a ideia do relógio é justamente essa, porque vai ser algo bastante lúdico, né? Uma coisa bem infantil ali para eles. E o relógio também, porque traz a questão do tempo, né? Nós, seres humanos, e principalmente os brasileiros, a gente tem muito a questão do imediatismo. A gente quer tudo para ontem, né? Infelizmente a gente tem isso, a gente não consegue planejar, pensar no curto, médio, longo prazo. Então são coisas que a gente acaba ouvindo muito na fase adulta, né? A gente acaba vindo agora como adultos, a gente vai lá e agora tem que começar a planejar comprar um imóvel. Mas tá, e aí é necessário isso? Não é? Sabe? A questão de longo prazo, de curto prazo. Então ensine para as crianças isso, utilizem dessa técnica, que vai acabar sendo um momento divertido, uma brincadeira ali, que ele já vai começar a pegar alguns insights, algumas dicas, algumas imagens de como planejar, né? Então tem diversas maneiras, né, de fazer essas atividades lúdicas, de maneira lúdica, certo? O que mais que o pessoal está falando aqui? Passos a ver essas didáticas como técnicas de abordagem, intervenção e interação com as crianças e adolescentes, né? Então tem que utilizar dessas didáticas mesmo, coisas assim do dia de influenciador, de pessoas que vocês veem nas redes sociais e realmente fazer na prática, né? Não adianta você ficar aqui olhando a minha live ou ver live de outros colegas, de outras pessoas e não usar isso na prática, né? Isso é fundamental, de botar em prática, né? O que mais? Eu vou seguir aqui um pouquinho na minha pauta, depois eu já volto para a pergunta da Marina ali, tá? Questão importante também da valorização, também para quem está entrando agora na live. Dê valor às suas conquistas, sabe? Às vezes são coisas tão rápidas, são momentos tão curtos que a gente não consegue nem dar prazer para aquilo, nem ter gratidão por aquilo, sabe? Se você fez uma compra, planejou alguma coisa, sabe? Faça aquele momento ser único para você, né? E se você tem filho, né, no caso, traga ele junto para comemorar aquela conquista, dizer o quanto foi difícil aquilo, a gente conquistou, a gente ganhou, a gente conseguiu, né? Vamos lá, é possível, sabe? Isso é legal. Isso não precisa ser algo, um carro mega power. Não, pode ser as pequenas conquistas ali, sabe? Ficar feliz porque tu recebeu agora, no meu exemplo aqui, recebeu um chimarrão aqui da minha namorada. Tem que ficar feliz pelos pequenos momentos também, sabe? Tem que dar gratidão, né? Gratidão, acho que é uma palavra bacana de utilizar nesse momento. Na parte da educação financeira, não vou ser só eu, tem muitos educadores que falam
de duas palavras aí que não são tão ligadas aí diretamente, mas que são fundamentais, que é a gratidão e a doação. Também demonstrar para a sua criança que é importante doar, né? Que nem eu dei o exemplo lá da pessoa, uma pessoa muito pobre, muito humilde, que está ali pedindo um dinheiro na rua. Você também daqui a pouco doar, mas não doar um dinheiro ali, o dinheiro em si, mas doa uma cestinha com pães, né? Uma coisa para eles poderem se alimentar, sabe? Tu doar. A criança, imagina uma criança ver isso, cara. Que bonito vai ser aquele momento de estar numa sinaleira, tu entregar uma fruta para uma pessoa que está passando dificuldade. Vocês conseguem entender o quanto isso é importante, sabe? São pequenos detalhes, que é uma maçã, é um pão que tu dá para uma pessoa numa sinaleira, que você pode mudar a ideia do teu filho, cara, sabe? Isso é fundamental, assim, né? Então, façam isso, né, nesses pequenos detalhes, que nem eu dei o exemplo do filme, que nem eu dei o exemplo de uma caminhada na rua, um passeio de carro, você vê uma pessoa carente, da maneira que tu vai aí transmitir isso pro teu filho, sabe? Isso é fundamental, é muito bacana. Isso mesmo, Douglas, gratidão é tudo, cara. Gratidão é tudo. A gente tem que ser grato às oportunidades, né? A gente saber o nosso propósito de vida. Então eu sou grato todos os dias. A gente passa perrengue, todo mundo passa. A vida da gente não é o Instagram de todo mundo, que é tudo bonito, tudo difícil. Não, a gente tem dificuldades, todo mundo tem, né? Então a gente tem que valorizar as coisas boas que acontecem, aprender com os momentos difíceis que a gente tem, que é nos momentos difíceis, que nem a gente está vivendo agora, que a gente cresce e muito, né? Quem está na live aí, escreve aí nos comentários uma coisa que vocês aprenderam aí durante essa pandemia, durante essa quarentena. Escrevem aí, né? Eu estou tendo uma dificuldade, eu estou aprendendo muito a questão dessa questão do home office, de ter uma rotina, né? Isso é importante também, ter uma rotina, né? Ter uma criança ali agora, as crianças em home office, como é que tá a rotina delas? Então a gente também tem que ter essa rotina. Então eu estou aprendendo muito com isso. Estou tentando transmitir isso para o meu enteado, para os meus alunos. Tenho aula uma vez por semana, eu tenho uma aula de educação financeira, eu tenho uma disciplina com uma escola aqui do Sul, aqui de Porto Alegre, sabe? Que eu tenho com crianças de 13 anos. E é muito legal, cara. O feedback, assim, pessoal, é muito bacana de tu ver ali que as crianças ali, de tu dar uma dica ali de... escovar os dentes, cara, sério. Escovar os dentes com um copo. É uma coisa tão simples, sabe? Que é uma economia, que tu tá economizando água, que tu vai estar economizando pro planeta. E aí tu pega a questão de sustentabilidade, sabe? É uma coisa muito mais ampla, cara. Sabe, as pessoas já me perguntaram pra mim, tá, se eu colocar o meu filho na tua mão, tu vai tornar ele rico? Deu assim, cara, não sei se rico, mas ele vai ser uma pessoa muito melhor. Porque ele vai saber valorizar as coisas, ele vai saber dar valor às coisas, ele vai aprender a saber o que realmente ele vai querer da vida, assim, sabe? É um trabalho em conjunto meu, como da família também, né? Então, é um trabalho como dos professores, dos educadores e principalmente dos pais, né? Então eu não quero que as pessoas sejam ricas só financeiramente, mas tem que ser rica em tudo. Emocional, rico na sua saúde, né? Rico em amor próprio e amor para outros, né? E o dinheiro vem naturalmente, cara. Se tu te dedicar, se tu te encontrar no que tu quer fazer, né? Ter uma criança empreendedora em casa, valorizar aquele empreendedorismo dela, sabe? Muito legal. Olha aí, ó. O Douglas falou que editar vídeos, ele aprendeu. Cara, eu também não aprendi a editar vídeos, mas eu fiz uns testes e fiz umas edições. Então também é uma maneira de tu aproveitar esse momento ruim, tu aprender algo. A Marina aprendeu uma nova profissão. Todo mundo está se reinventando. Tá todo mundo se reinventando, né? Vamos lá, então. Agora a nossa pergunta da Marina, tá? Marina, eu fiz uma live até essa semana sobre educação financeira com o pessoal da Meta e a gente falou bastante da mesada, tá? A mesada é algo bem complexo, né? Não é algo tão simples. Mas o que acontece? A mesada, ela pode você pode começar a dar mesada a partir dali dos 4, 5 anos, tá?
de uma maneira mais... dar um dinheirinho, não uma mesada propriamente dita. Dar um dinheirinho para o filho comprar alguma coisa, para ir na venda ali e já começar a ter aquela relação ali do dinheiro, né? Mas a mesada mesmo, assim, com... para os pequenos a gente indica também de forma semanal, então é semanada, né, que é um termo também usado, é semanada, dá de semanalmente, porque daí a criança ela já tem aquela rotina de ir para a escola, né, sabe que os pais ali trabalham normalmente, né, em dias de semana, então dê um valorzinho ali por semana para a criança, tá? Isso é importante, porque elas não têm aquela noção, elas não vão ter uma noção de longo prazo, por mês, não vão conseguir controlar. Você vai dar R$20 para a criança num dia, no outro, 2 dias depois ela vai acabar gastando. Né? Então essa mesada tem que ser acompanhada, você tem que acompanhar a mesada. Não pode simplesmente largar o dinheiro para a criança e abandonar ela e deixar ela, que vai dar 2 dias ela vai acabar com o dinheiro. Então você tem que questionar. Se ela vai no mercado e pede um doce, um chocolate, você diz, compre da sua mesada, você tem que dizer, você vai comprar o chocolate agora, só que daí pode faltar lá para sua boneca, para o seu carrinho que você queria. Né? Então, esses questionamentos que você tem que fazer, e não simplesmente dar. Isso é outra coisa importantíssima da mesada. Faça a regra da mesada e cumpra a meta. Cumpra a regra da mesada. Não simplesmente, leva o chocolate hoje que o pai te dá. Não, se a regra é as doces e guloseimas você tem que comprar com seu dinheirinho, então que os pais não vão lá e não burlem isso, né? Algum momento para comemorar, daí que todo mundo vai ganhar, vai contemplar aquilo, legal. Mas não uma ida no supermercado lá e pediu e ganhou. Que daí as crianças vão ficar muito já com esse vício de pediu, ganhou e nunca vão valorizar aquele dinheiro que elas estão recebendo, que elas têm que planejar, né? Isso é muito importante, né? Então, comece com a semanada, é bem bacana, e depois vai aumentando o prazo. A criança vai aumentando ali de idade, e depende muito da maturidade, né? Tem crianças de 6, 7 anos que já são muito adiantadas, então depende muito da maturidade do seu filho, da sua criança que você quer trabalhar ali. Então pense muito nessa questão. E depois você pode ir para quinzenada, daí de 15 em 15 dias, tá? Com o mesmo formato, deu dinheiro, vou dar toda segunda-feira, então segunda-feira, tá? Depois com o maiorzinho ali com os 10 anos, daí já dá para dar por mês, daí já tem a noção de mês, né? Conseguem interpretar mais como funciona. Agora aqui a Marina falou, só dar a semanada por merecimento. Pois então, não é mais ou menos isso. O que acontece, Marina e o pessoal que está na live? Assim, a mesada tem que ser um compromisso. Você tem que se comprometer com a criança, né, que você vai dar aquele valor para ela. Independente das atitudes dela, independente do que ela teria que estar fazendo. Por exemplo, ela tem que arrumar a cama, você não pode tirar da mesada por ela estar arrumando a cama, porque aquilo é uma obrigação da criança. A gente tem que saber também que a vida, e é muito difícil isso também de ensinar para a criança, que a vida não é mil maravilhas, né? Que não é tudo 100% ótimo, excelente, mas a gente tem que saber como agir com aquilo. Arrumar a cama, às vezes é chato mesmo. Lavar a louça é chato. Só que a gente tem que saber que aquilo é uma obrigação, que aquilo é algo que a gente tem que fazer, independente se é ruim, se é bom, né? Então a gente tem que também, daqui a pouco, como lidar com isso, né? Então não simplesmente eu vou lidar com isso, eu vou arrumar a cama porque eu vou receber a mesada. Então isso é bem complicado, tá? Então a gente não pode ter troca de favores, né? Então se você vai lá, dentro da realidade de vocês, você identifica que pode dar aquele valor para criança ali, daquele valor de semanada, de mesada, cumpra com ele, né? Então não coloque as atitudes dele atreladas à parte da mesada, que fica complicado, né? Inclusive em relação a notas, por exemplo, da escola. Não, eu só vou te dar a mesada esse mês se tu tirar notas acima de 8. Não, isso também é ruim, porque a criança ela vai acabar querendo estudar só por causa da mesada, né? Explique para ela o quanto é importante o estudar, né? O quanto é importante fazer essas outras coisas aí, né?
para não dar esse conflito de interesse, acaba sendo um conflito de interesse, né? E a gente vê muitos adultos tendo isso, imagina para uma criança, então pense bem, né? Então, pessoal, fiquem à vontade aí fazendo perguntas, vamos lá. Tomar uma aguinha, né? Como eu já falei, acho que eu fiz uma live sozinho esses dias, daí eu até convidei um amigo que estava na live, ele entrou e a gente bateu um papo, mas é a primeira live que eu estou fazendo sozinho, então a gente tem que ir habituando isso, né? Que nem agora a boca já estava seca já, tem que tomar uma aguinha, e é isso aí, né? É tipo ter alguma obrigação para ganhar o dinheiro. Pois é, Marina, é bem complicado isso aí, tá? Porque tu acaba tendo muito conflito de interesse, né? Porque ela vai querer fazer aquilo só por causa do dinheiro. E não é legal ter essa ideia, né? O que tu pode fazer é instigar a criança, instigar a pessoa que está ali contigo, ali, a criança, a ser empreendedora, né? Isso é legal. Tipo, vamos lá fazer alguma bolinha, alguma coisa para vender, né? Vamos comprar, sei lá, tem diversos exemplos aí. Inclusive agora, né, falando em convidados, então a nossa amiga Thalita pediu a participação, que ela tem um canal muito legal do Finanças, Filhos e Finanças. Eu convidei ela durante a semana para ela participar, né? E eu acho que agora convite. Que eu estou muito feliz de ela estar aceitando o meu convite. Vamos aguardar ela entrar. Olá, E aí, Diego, Thalita! tudo bem? Tudo Eu nem me bem? preparei, mas eu falei assim, não, hoje eu perco a vergonha de fazer live. Olha aí, ó. Eu estava falando sobre Se eu o que a sair gente correndo de aprendeu. vergonha, não liga não, hein? Tá? A gente estava falando sobre o que a gente aprendeu durante a quarentena, né, as pessoas, né? Então isso é uma coisa que a gente está desafiando muito, né? E tu comentou que estava com vergonha, mas acho que o momento é esse, entendeu? Vamos lá, vamos. É um obstáculo que eu tenho que vencer. Fala um A pouquinho do teu vergonha de projeto, aparecer. de ti primeiro, tu apresenta um pouquinho, Eu fala. vi que você estava falando de mesada, era a última coisa que você estava falando, né? Isso, tava falando de mesada, isso aí. Entendi. Eu sou economista, eu gosto muito de educação financeira, acredito que ela é uma oportunidade para a gente mudar de vida, melhorar de vida mesmo. Como mudou a minha vida, melhorou bastante. Depois que eu passei a estudar, investir e praticar. E eu vi que, boa tarde, o pessoal tá dando boa tarde Oi, aí. Sandra, boa tarde. E eu tinha essa paixão, é um propósito que eu fui descobrir depois de algum tempo, Uhum. mas eu tinha paixão pela educação financeira e eu pensei, eu vou alinhar isso com a infância. Por quê? Porque é onde a gente cria as crenças, é onde a gente. Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim, tá ouvindo? Tá tudo ótimo. É onde a gente forma as nossas principais crenças sobre dinheiro, sobre sucesso, sobre desenvolvimento pessoal mesmo. E eu não sei se Uhum. você já reparou, meu perfil tem um pouco a ver com desenvolvimento pessoal mesmo. São coisas que eu vejo que eu coloco lá muitas coisas que são minhas dores pessoais, coisas que eu tive que aprender a desenvolver depois de velha, depois de adulta, velha não, adulta, né? Uhum. E, e eu acho que isso eu tive muito mais dificuldade do que se Sim. eu tivesse, talvez, tido uma certa educação na infância, tanto financeira quanto a questão de rotina que você falou aí, dificuldade de Uhum. estabelecer rotina, de organização. Eu era muito desorganizada, não na área financeira em si, mas assim, para estabelecer uma rotina, para criar metas, para definir objetivos. Então eu fui desenvolvendo isso em mim e eu vi que eu poderia passar isso para as pessoas. E eu Uhum. comecei a entender isso num curso de inteligência emocional que eu vi, que falava sobre. Tinha um professor que falava sobre o propósito. E eu já tinha o Filhos e Finanças, mas eu comecei a ligar uma coisa à outra. Aí eu vi que o que eu falo tem muito a ver com as minhas dores pessoais. E com as coisas que eu observo, que eu tenho um monte de primo,
eu tenho uma irmã de 12 anos e um irmão de 12 anos também. Uhum. Um é filho do meu pai, outro da minha mãe. E por isso que eles têm a mesma idade. Tem um monte de primo, sobrinho, então são coisas que eu observo e coisas que eu acho que poderiam ter sido diferentes na minha infância. Hoje eu olho para frente e eu vejo que eu quero quebrar esse ciclo de não ter educação financeira, não ter uma educação respeitosa e passar isso para o meu filho e para os filhos que eu venha a Que ter. virão. E o Pedro. E aí eu acho que com isso eu criei o Filhos e Finanças com o objetivo de ajudar outras pessoas que tenham essa dificuldade e ajudar mesmo. Então, falando um pouco de mim, eu sou economista. Embora eu seja economista, eu acho que tudo que eu aprendi foi fora da universidade. Tudo que eu aprendi sobre finanças foi fora. Claro que o curso dá uma base para você entender algumas coisas. Mas foi tudo estudando mesmo, sozinha. Eu já vendi um monte de coisa, já vendi desde lingerie até imóvel, já fiz um monte de coisa. Já fui bancária também. Eu trabalhei no banco mesmo, na linha de frente, né? E eu falo banco na agência. E já trabalhei também como analista econômico. Eu era economista na área de crédito, pessoa jurídica. Então, são algumas coisas que eu fiz e é isso. Que legal. Mas daí, agora aproveitando, né, essa entrada, que bacana, fiquei bem feliz mesmo. Essa questão da mesada, vamos ver, o que tu... Agora uma visão de um outro educador financeiro, o que tu acha aí da mesada? Olha, a mesada, para mim, é um instrumento de educação financeira. E eu acho que isso é um consenso entre os educadores financeiros. É um instrumento de educação financeira, não é um dinheirinho que você vai dar para o filho de qualquer jeito, né? Tem que ter uma orientação. Eu acredito que a partir dos 5, 6 anos, usar a mesada como instrumento tem que ter regularidade, dar sempre no mesmo dia, igual você estava falando, que a criança já vai entender o valor do comprometimento, do compromisso dos pais ali. Ela vai conseguir se organizar com a mesada, né? Porque se você dá num dia, depois dá no outro, a criança também não aprende a se organizar. E o objetivo é que ela aprenda a se organizar também, né? E a partir dos 6 anos, eu acho que já pode tornar isso um pouco mais complexo e ajudar a criança a definir metas, objetivos de curto e médio prazo, porque eles não entendem o longo prazo. Né? Eles não entendem o espaço de tempo maior. Então, eu costumo falar, eles entendem até o final de semana ali, que a semana é os dias que eles vão para a escola e o final de semana é os dias que eles ficam em casa, ou saem para fazer alguma coisa. Então, definir o objetivo de curto e médio prazo, que também é diferente, esse prazo também é diferente do que é para a gente. E até os 10 anos, 11 anos, depois, aí antes seria a semanada, e como você falou, quem quiser dar a quinzenada também. O importante, o que eu acho mais importante é que seja com regularidade, né? Que tenha regularidade, que tenha orientação. Ajuda a definir metas, a definir objetivos, pequenos objetivos. Vou comprar um brinquedinho, vou poupar, dividir a mesada entre a parte. Aí tem pessoas que dividem em 10 vezes, 10 vezes assim, 10 partes. Consumo, poupança, guloseimas, não sei o quê. Eu já acho que fica muito complexo para uma criança muito pequena, mas depende muito da criança também, né? E aí eu acho que ajudar a definir o que é a parte para os gastos, a parte para a poupança, ter o cofrinho, pode ser o porquinho, pode ser o cofrinho, e ter a parte ali da doação, que é uma parte pequena ali para que vocês definem, a família define para quem vai doar. E a partir dos 11 anos, e aí eu já posso falar um pouco mais, que tem a minha irmã, né? Ela recebe a mesada do pai dela, da minha mãe. Ela recebe a mesada e eu tô ajudando ela nessa separação, assim, vamos até investidora já é tua irmã, que eu estou sabendo? Sim. Olha aí, pessoal, 12 anos, a irmã dela já é investidora, já, hein?
Eu ajudei ela a abrir a conta em fevereiro. Ela já recebeu os primeiros dividendos mês passado, eu acho. Olha aí. Muito legal. Uns dois e pouco, R$ 2, assim. Mas super interessante para ela, né? Super educativo. Porque quando eu tinha 12 anos, eu nem sabia o que que era um dividendo, uma ação, nada disso. Eu tive que aprender tudo sozinha, demorei muito mais, né? Do que ela vai, provavelmente na minha idade, assim, e se Deus quiser, ela já vai estar perto da independência financeira dela. E é o que Não é? que eu tenho incentivado ela, e ela já tem ela é uma empreendedora nata, eu falo. Eu tenho muito orgulho da minha irmã. Ela, desde os 7 anos, e isso é uma coisa dela mesmo, mas foi incentivado também. Desde os 7 anos ela vende, enquanto as amigas dela brincavam de boneca, que não tem nada de errado também, ela vendia acessórios para boneca. Ela fazia acessórios, que ela via vídeo no YouTube, e fazia acessório para boneca e vendia para as amigas dela. Então, ela junta dinheiro desde novinha. Então, agora ela já vende outras coisas, ela tem outros projetos empreendedores lá e ela vai investindo parte da mesada dela e parte das coisas que ela vende. Bacana. Porque até Bem legal. quando eu tinha, acho que uns 13, 14 anos, eu jogava futebol de botão, né? Com o pessoal aqui em Porto Alegre. Daí eu ali, naquela coisa, eu vi que tinha alguma coisa para posso melhorar isso aqui. Posso fazer dinheiro aqui. E eu mandava fazer os adesivos dos botõezinhos, né? Que tinha os adesivos dos times, de futebol e tudo mais. Daí eu fazia personalizado com o nome dos jogadores. Daí com 13, 14 anos eu comecei a fazer uma renda também, sabe? Com algo que ninguém tinha pensado ali naquele ambiente que eu estava. Eu era um dos mais novos ali, né? É outro empreendedor nato. Eu já não era tão assim, aos 11, 12 anos, não. Foi depois de mais velha, assim, que eu fui buscar mais esse tipo de informação. Nem o Douglas comentou ali, o Buffett começou com 11 anos. Porque a tua irmã está no caminho certo. Com certeza. Eu gosto da frase do Buffett, que ele fala que ele comprou a primeira ação aos 11 anos e desde então, ele estava desperdiçando a vida desde então. Eu morro de rir com essa frase. Não? Eu li também muito sobre isso. Ele era filho do pai dele, trabalhava numa corretora, não operadora, mas trabalhava numa corretora. Então tinha livro, tinha balanço patrimonial, por tudo dentro do local que ele trabalhava. E o pequeno Buffett ali com 11 anos, né? Para quem não sabe, o Warren Buffett é o maior investidor, não sei se dos Estados Unidos, não sei se ainda é, mas é um dos maiores investidores aí do mundo, né? É um especialista e referência para muitas pessoas. E ele acabava lendo esses arquivos ali, livros, e ficava lendo, sabe? Então, imagina, com 11 anos já ter esse conhecimento, né? E hoje é bilionário, aí tem diversas empresas aí. Sim, ele também era um ponto fora da curva. Eu li o livro dele, não todo, ainda não consegui terminar o livro dele porque é muito grande. E aí vai ficando meio maçante, assim, aí eu parei e comecei outro. Mas ele trabalha desde criança mesmo, junta dinheiro desde criança. Ele entregava jornal, acho que, se não me engano, com 15 anos ele comprou uma propriedade com o pai dele. Com 15 anos ele tinha um patrimônio invejável para muito adulto. E essa questão aí, o que tu acha dessa relação do consumo, né, do valor das coisas, assim, que é algo bem difícil de ensinar para criança, né? Porque tu acaba sempre trazendo como se fosse o mais importante tu comprar, né? Mas não, daqui a pouco tem momentos de muito valor que não tem um preço atribuído, né? Tipo, ir num parque, por exemplo, né? Isso é difícil de lidar com a criança, né? Sim, você fala da diferença entre preço e valor. Essas coisas assim, né? Sim, é aquela questão entra um pouco na questão de caro e barato também. Porque quando você vai ensinar para a criança o que é caro e barato, não é só esse aqui tá mais caro do que esse aqui. Isso é mais quando ela é menor, assim, com 6 anos, digamos assim. Porque depois que ela vai começar a entender um pouco mais
sobre essa diferença entre o preço e o valor das coisas, né? Do jeito que você está falando aí. Assim, Inclusive quando porque os pais, né? isso também é algo muito subjetivo, né? Por exemplo, Sim. tem gente que acha um livro caro, mas gasta um pouco mais que isso numa pizza numa sexta-feira. Ninguém está errado, mas é o valor que cada um dá a isso. Então, é algo que tem que partir dos pais também tentar conscientizar nesse sentido, né? Não sei se é isso que você está querendo dizer. Mas é Você falou de justamente, né? Porque essa questão do valor, né? Porque que nem tu deu esse exemplo da pizza no livro, né? Então isso a gente tem que já demonstrar, tu com o teu filho, que idade tem o teu Pedro? o Pedro tem 1 aninho e 4 Um meses só. aninho. Mas, por exemplo, ele já está vendo que tu vai lá e pede uma pizza toda semana, ele vê também que tu leu o teu livro, então tu já mostrar isso para ele, né? Que se tu Sim, não super dar um exemplo, se importante. tu tá numa família, com certeza não é o teu caso, mas se tu é uma família que pede fast food toda semana, todo dia ele, né? E não lê nenhum livro, tá vendo Netflix e tudo mais, a tendência da criança ter esse hábito é muito grande, né? Por isso que Com a certeza. primeira coisa que eu falei aqui é seja o exemplo do seu filho, O né? exemplo, claro. O exemplo é o que fala mais alto, né? É o mais importante. Uhum. E não adianta também a gente falar para ele fazer uma coisa, mas se ele vê a gente fazendo outra coisa. É contraditório para a criança. Como assim, meu pai tá falando para eu poupar dinheiro, mas ele sai gastando tudo? Então é difícil, né? Como que ela vai entender isso? Cria uma contradição na cabeça dela. Por isso que o Isso. exemplo é muito importante. Falando do meu filho, assim, o que a gente faz? Ele é um bebê, mas a gente já tenta aplicar algumas coisas. Fazer ele esperar para algumas coisas, porque, na verdade, bebê, assim, é bem ansioso, quer tudo rápido, né? Tipo, mamar, ele mama. Eu falo, espera um pouquinho, que ele quer mamar no meio no É um chão. exemplo legal, olha, eu não tinha pensado nessa Espera um questão aí. pouquinho, vamos sentar no sofá para a mamãe ficar mais confortável e você vai mamar. É, Aí já faço ele esperar um pouquinho. Claro que eu não fico, senão alguém vai me julgar. Aí eu não fico fazendo ele esperar 2 horas para mamar, não, pelo amor de Deus. É só para sentar no não, sofá. mas essa aí é uma Mas, analogia legal, né? A questão da aham, espera, porque a gente, como adulto, já tem essa dificuldade e as crianças têm muito de querer tudo para ontem, né? E isso pode ser já reflexo desde a questão da amamentação, né? Porque tu acaba com dando toda certeza. hora leite, ela chora, e tu dá, e tu dá, e tu dá. Não sei se é errado, depois eu tenho até uma amiga aqui nossa, da minha namorada, que ela trabalha com essa questão da amamentação. Eu vou questionar ela sobre isso, para a gente ter uma ideia, pode ser uma questão legal, né? Sim, a Cássia daqui não fala isso no livro dela também. O livro é Como Falar de Dinheiro com Seu Filho. Ela fala um pouco disso também, que desde os 4 meses você já pode a criança esperar ali, você se ajeitar para mamar. Então, desde sempre a gente pode ensinar essa questão da espera, paciência, ter disciplina para fazer algumas coisas simples do dia a dia. Eu fiz um post essa semana passada, falando de educação financeira para crianças de 0 a 3 anos. Não sei se você viu, Não, mas falando sobre essa questão da espera, da paciência, ensinar a ter paciência, a ter disciplina para fazer coisas simples do dia a dia. E, por exemplo, você estava falando de introduzir tarefas, né, em casa, uhum. tarefas domésticas, e não pagar a criança por isso. Realmente, não dar uma mesada atrelada a tarefas domésticas, né? Uhum. Mas as crianças, elas gostam de ajudar. Tem alguns pais que eles têm dificuldade de introduzir isso, mas se a gente começar desde pequenininho, igual eu já peço meu filho para colocar ração pro cachorro. Então, isso já é um hábito que eu tô criando nele. Toda vez que eu vou colocar ração para cachorro, eu chamo ele, vem cá colocar ração para Lilica, que é nosso cachorrinho. Então, Legal. ele vai todo empolgado. As crianças gostam de ajudar. Só que alguns pais não têm paciência, né? Porque realmente demora um pouco mais, requer um pouco mais de trabalho. Legal. Para introduzir essas coisas desde pequeno. Eu acredito que é muito mais interessante fazer essa introdução desde que é bem pequeno para aprender a cooperar depois. Que legal.
Thalita, agora nosso tempo já está acabando, infelizmente, né? Agora o Braz aí comentou, na verdade, que ele comprou o carro financiado e o pai dele, o filho dele questionou por que ele estava pagando juros, né? Então, tipo, as crianças também entendem disso, né? Muito legal o teu exemplo aí. Tá, agora já vai ficar o convite, já, Thalita, para uma próxima live a gente fazer na íntegra. Tá? A gente vai ver Beleza. já superou o medo. Olha, E espero que é sim. tranquilo, né? É tranquilo. É uma conversa, né? A gente Ah, vai. conversa, isso. Eu tinha medo de dar um branco, esquecer tudo, sair correndo. Capaz. Não, não, realmente é desafiador. Mas agradecer a todo o pessoal que assistiu até agora a live, né? Foi bem bacana. Né? Desde o início, então, eu apresentei também um pouquinho do projeto em si, que é esse aqui, que é o da educação financeira para as novas gerações, né? Que aqui no Sul eu estou tentando trazer para as escolas, dentro das escolas, né? E dentro do meu projeto Equilíbrio Financeiro também trago alguns posts, né? Eu também fico o convite para o pessoal aí seguirem a Thalita, que é Filhos de Finanças, né? Isso, Filhos e Finanças. Filhos de Finanças, a página dela. E eu tenho já um e-book, do qual é que é o assunto do e-book, as 10 dicas para inteligência São financeira, 10 né? dicas práticas para desenvolver a inteligência financeira da criança, E o do seu e-bookzinho filho. dela lá. Isso, Ah, gratuito, tá no link da minha bio para quem quiser. São algumas dicas de coisas que a gente faz ao longo da vida, do ano, né? Planeja e a gente pode colocar a criança para participar. isso. Então tá, pessoal. Muito obrigado. Então, semana que vem, na terça-feira, tem outra live sobre a inteligência financeira, continuando nossa série. E daí é sobre a questão da educação financeira infanto-juvenil. Daqui a 15 dias, daqui a 2 sábados, a gente retoma aí. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Thalita. Valeu mesmo Então pela tá certo, participação. Diego. Obrigado você pelo convite. Tchau, tchau. Tchau. Pessoal, brigadão mesmo, então. Mas aí, fico aguardando aí o feedback, se vocês gostaram, algum assunto que vocês gostariam de ver numa próxima live. Né? Hoje eu falei meio geral, assim, mas daqui a pouco eu trago alguns assuntos mais específicos aí, tá bem? Ótimo final de semana a todos e até mais. Valeu!